Bom, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, porque o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, se reuniu com integrantes do MST e representantes da empresa Suzano para tentar um consenso após as invasões das 3 fazendas ali produtivas na Bahia. O MST, que reivindica a celeridade da reforma agrária, já desocupou 2 propriedades da Suzano. Bom, vamos conversar agora com Chico Graziano, que tem um histórico, inclusive, de atuação como homem público, seja no governo do Estado, também no governo federal. É um especialista no assunto. Chico, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Oi, Piotr. Boa tarde. Prazer falar com você. Quanto tempo, hein? Há muito tempo, né, Chico? Mas vamos tirar o atraso agora. Chico, qual é a sua opinião sobre o que eu fiz menção há pouco nesse depoimento do Zé? O Zé trouxe informações do Congresso. Há uma reação muito maior agora, inclusive do ponto de vista social, a invasões de terras produtivas, de propriedade privada. O que se tinha lá no primeiro governo Lula, até uma certa anuência com isso, política e também por parte da sociedade, agora o movimento é o contrário. Um pouco do governo, mas muito mais da sociedade não tolerar mais esse tipo de coisa. Pois é, como vocês ambos disseram, uma evolução do grau de civilidade da nossa sociedade, né? Não há sociedade, não há futuro de uma nação se você não tiver regras onde impere a justiça. Então, por esse lado, por esse prisma, eu acho muito importante. Eu acho que ficou muito claro, tem ficado claro progressivamente, porque isso já vem lá de trás, que esses grupos, tipo MST, porque tem vários MSTs, vamos dizer, eles invadem terras produtivas, porque lá atrás, nos anos de 90, na virada do século, ainda tinha essa desculpa de que eles ocupavam o latifúndio. Se era um latifúndio, portanto, significava uma terra improdutiva, então eles não invadiam, eles ocupavam aquilo que estava vazio. E os jornalistas, a opinião pública, meio que comprou essa narrativa, como se diz hoje, que você está ocupando um espaço vazio e aí, portanto, vamos tolerar os pobres do campo, os coitados do campo e tal. Hoje, com o extraordinário desenvolvimento da agricultura, da pecuária brasileira, daquilo que hoje se chama o agronegócio, incluindo todas as cadeias de produção, não tem mais terra produtiva. Nos últimos 20 anos, a expansão foi muito bacana, foi muito importante, muita tecnologia, é por isso que o Brasil está conquistando mercados no mundo todo e produzindo bastante. Então, se invadir é terra produtiva. Já vinha fazendo isso, eu estava aqui dando uma olhada, esse livro aqui meu, é de 2004. Sim, eu conheço. Foi quando eu comecei, o Zé Neumann, que todo mundo conhece, que me empurrou para escrever esse livro, onde eu fui exatamente denunciar, olha, essa coisa aqui está desvirtuando, está ficando tudo complicado. Então, a invasão de terras produtivas não só fere o direito à propriedade, que pode ser produtiva ou improdutiva, jamais alguém pode invadir, como você mesmo colocou, mas também mexe na questão, vamos dizer que é hoje talvez a principal agenda para o desenvolvimento brasileiro, seja a agenda ligada ao agronegócio. É onde o Brasil está fazendo diferença no mundo. Não é no computador, não é produzir carros, não é produzir remédios, sei lá, e outras coisas. Não, o Brasil está na competição global fazendo diferença com a produção de alimentos, matérias-primas e bioenergia, etanol, biodiesel, etc. Então, vem cá, você invadir terra produtiva é um tapa na cara da agricultura e da pecuária brasileira, significa você cuspir no futuro do Brasil. O Chico, eu vou pedir licença a você, até para só agregar uma informação, você já deixou isso claro, mas acho que isso é bastante importante ser evidenciado. Nos anos 70 e nos anos 80, se ensinava das escolas que o Brasil só exportava matéria-prima, produtos de... Não. O Brasil exporta produtos do agronegócio com extremo valor agregado e muita tecnologia desenvolvida. É por isso que o Brasil hoje produz muito mais numa proporção menor de terras do ponto de vista de comparado os anos 80 com agora. O ministro Rodrigues faz menção a isso, ele tem todos esses números. Agora, Chico, vamos lá. A discussão é sempre a ocupação do campo para as pessoas poderem trabalhar. Essa sempre foi a pauta do MST e que tinha esse verniz social importante e que se justificou em algum momento. Mas nós tivemos uma diferença muito grande. Nos governos do PT teve muita invasão de terra. No próprio governo Lula, lá atrás, nos primeiros 2 mandatos. Teve também no governo Dilma. Houve uma redução depois, proporcionalmente, no governo Temer. E no governo Bolsonaro, o governo fazia questão de dizer que ele tinha resolvido boa parte do problema porque ele fazia titulação de terra. Ou seja, tirava aquele ocupante dependente do movimento, porque ele passava a ser dono daquela terra. Na sua opinião, que tipo de política pode, de fato, resolver? Essa titulação é o caso?
Eu sempre fui favorável à titulação. Quando fui deputado, Zé Maria se lembra disso, eu apresentei o projeto de lei no começo desses anos que estamos, do século, exigindo exatamente, após 5 anos de dar a terra para um assentado de reforma agrária, você criar as condições para que recebesse um título e esse título desse, vamos dizer, cara, que agora nós te ajudamos, daqui para frente é por sua conta. O MST e a CONTAG foram terrivelmente contrários, bateram no que puderam nessa ideia, ela não prosperou por conta disso, já era o primeiro mandato do Lula na presidência. Por que eles são contra titular? Porque você dá uma espécie de alforria para aquela pessoa, normalmente uma pessoa pobre, miserável, que está sendo manipulada por esses movimentos. Então, isso é uma coisa importante. Quem está invadindo terras hoje não é mais sem terra como aqueles sem terra dos anos 50, 60, 70, aqueles coitados pobres do campo. Agora, isso aí é uma massa de manobra, isso aí é militância política. Como era na cidade também, em certo sentido. Então, mudou completamente. Nada disso de achar que é uma causa social. Isso é uma briga política. Mas deixa eu falar uma coisa para você, vou botar uma pimenta aqui. Pois não. Muitas das invasões que foram feitas nos governos passados do PT faziam parte da indústria de invasão. O que é a indústria da invasão? Era o seguinte... houve um conluio entre movimentos de invasores de terra com grandes produtores que estavam endividados ou que queriam vender sua terra e falavam, invade aqui, e o Banco do Brasil ia lá, comprava a terra. O INCRA ia lá, pagava a terra e ele se livrava daquele financiamento. Então, houve isso que hoje levou à prisão do Zé Rainha, a extorsão de fazendeiros, tipo, você me dá uma grana, senão eu vou te invadir, né? Que sempre foi um problema ligado aos invasores de terra. Por isso que eu sempre os chamei de criminosos agrários ou bandidos agrários, a partir de quando começaram a fazer isso, não lá atrás. Lá atrás era um movimento bacana, eu mesmo participava dele. Então, houve a extorsão, sempre houve extorsão de fazendeiros, e também, por um bom tempo, houve uma indústria. Muita gente vendeu terra para o INCRA pagava a benfeitoria à vista e dava títulos pela terra. Isso tudo acabou com o Temer e depois com o Bolsonaro. E como a agricultura foi para frente, né? A terra produtiva acabou, então nós estamos em uma nova situação. Você me perguntou, qual que seria uma política? Eu tenho uma resposta só, além de titular. Levar educação às pessoas que estão no campo. A grande deficiência do agro brasileiro não é terra, é tecnologia. E para ter acesso à tecnologia, precisa ter educação. E nós temos uma deficiência enorme de educação no campo. Então, a grande política agrária que o Paulo Teixeira devia fazer no ministério lá que ele comanda, que eu não me lembro aqui nem o nome, de desenvolvimento agrário, talvez, levar a educação, né? E a educação se aporta para o conhecimento tecnológico. E, a partir daí, né, você criar políticas, como tem no PRONAF. O PRONAF foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, quando nós participávamos do governo, para ajudar os agricultores familiares a ir para frente. Mas isso significa progredir e não você ficar manipulando a pobreza. Chico Graziano, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde a você, viu? Feliz em revê-lo. Eu te agradeço. Tchau. Muito obrigado. O Chico tem uma série de publicações sobre a questão do agronegócio, escreve também para o Poder 360, enfim, uma série de assuntos importantes até para desmistificar boa parte de críticas, muitas delas absolutamente injustas, que o agronegócio, que é absolutamente importante para a economia brasileira. Críticas precisam ser feitas com argumentos, não por tendências ou narrativas, como para lembrar a palavra que o Chico rememorou aí.